Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. Chegamos à lição de número 11 e o assunto da lição de hoje, a lição de número 9, é baseado no capítulo 11. O assunto da lição, a ressurreição de Lázaro, está no capítulo 11 de João, que é o evangelho que nós estamos estudando. E o texto áureo diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? João capítulo 11, verso 40. A verdade prática diz assim: Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. A nossa lição, a leitura da nossa lição está no capítulo 11 de João, do verso 21 até o verso 48. João, capítulo 11, verso 21 até o 48. E hoje nós vamos ler na Revista e Corrigida. João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Vou também colocar o texto aí na tela para você acompanhar, tá bom? Vamos ler o texto. Diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda que Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria
e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, portanto? Este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. Amém. Até aqui no verso 48, a nossa lição, a nossa leitura, tá? A nossa lição, ela tem 3 objetivos que eu vou ler para vocês aqui. Primeiro objetivo, entender que os amigos de Jesus também podem ser afligidos. Segundo objetivo, acreditar que estar aos pés de Jesus é o melhor lugar. E o terceiro objetivo é crer para ver a glória de Deus. Ao final dessa lição, esses 3 objetivos precisam estar bem fixados na sua cabeça, tá bom? A nossa lição também ela tem 3 tópicos, ela se organiza em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a amizade com Jesus. Aqui dentro nós vamos ver um amigo doente morto, a manifestação da glória de Deus e uma demora surpreendente. No segundo tópico, vamos falar sobre atitudes de Marta. E aqui dentro nós vamos ver a atitude de Marta e Maria, né? Atitudes de Marta e Maria. E aqui dentro vamos ver a atitude de Marta, a atitude de Maria e a atitude de Jesus, tá? E o terceiro tópico, que é o último, vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. E aqui dentro vamos ver tirai a pedra, se creres, verás a glória e um milagre extraordinário. Então, nossa lição está organizada dentro desses 3 tópicos. E agora eu peço a você que é novo por aqui, talvez você tenha caído nesse canal, procura lições da escola bíblica para poder se aprimorar, talvez você seja professor ou aluno e já quer um adiantamento do assunto que será ministrado no domingo, né? Então, esse canal aqui é o meu, sou o Denis, e aqui nós temos vídeos semanais dessa revista aqui, ó, que é o assunto desse trimestre, o livro de João. Nós estamos estudando sobre o livro de João. Então, nós temos aqui vídeos voltados para a palavra de Deus, para que você seja edificado, tá bom? Geralmente, na igreja, a lição dura 1 hora de tempo, então tem um bom tempo ali para você se aprofundar e até mesmo questionar, né, fazer perguntas e ter suas dúvidas sanadas ali. Não temos esse tempo aqui, nossa aula dura 30 minutos apenas, então nós fazemos um apanhado geral, um resumo em cima de todo o conteúdo que será ministrado no domingo. Então, assim você já vai para o culto, já vai para a escola bíblica com uma base, com um conhecimento adicional do que será ministrado ali, né? Já vai sabendo e conhecendo o assunto. Então, eu preciso que você se inscreva no nosso canal, deixe aí o like para nos ajudar. E no final do vídeo, quero que você compartilhe com alguém. Talvez você tenha amigos que procuram também vídeos que ministrem sobre a escola bíblica. Então, compartilhe esse vídeo com alguém para que outras pessoas também sejam edificadas, tá? Eu quero pedir a você, comente aqui embaixo, coloque o seu nome, a sua cidade e a igreja, né? A congregação que você faz parte, aonde você congrega, para a gente te conhecer, tá bom? A única forma de te conhecer é através do seu comentário, para a gente saber quem você é. A nossa lição inicia com o primeiro tópico, que fala sobre a amizade com Jesus. E isso aqui é pertinente, porque todos nós, todos os cristãos, têm um relacionamento de amizade com Jesus. E isso nos toca. Essa lição, ela fala conosco nesse aspecto. E o primeiro ponto é um amigo doente e morto. É o verso de número 3 do capítulo 11. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas.
Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava grandemente enfermo. Marta e Maria enviaram um mensageiro pedindo a Jesus ajuda, apenas lhe informaram que aquele a quem Jesus ama está enfermo, nada mais era necessário acrescentar. Então, aqui, onde Jesus estava, para Betânia, que era o lugar onde Marta e Maria e Lázaro moravam, dá uma distância de pelo menos 32 quilômetros, o que corresponde a uma viagem de um dia naquela época, né? Então, nós vamos ver aqui pela Bíblia, qual é o verso? O verso 39 do capítulo 11 que a gente leu, Marta vai dizer, Senhor, já cheira mal, porque faz 4 dias e tal. Então aqui tem algo interessante. Jesus amava Lázaro, a Marta e Maria, eles eram grandes amigos, o texto bíblico vai dizer isso, e eles tinham esse relacionamento de amizade. E então Lázaro, por alguma razão, ele fica muito doente. Ele fica muito doente. E poucos dias atrás, Jesus estava em Betânia. Então Jesus sai de lá. Quando Jesus sai de lá, alguns dias depois, Lázaro fica muito doente. Não sabemos se ele já estava doente, mas ele piora, ao ponto de Marta e Maria enviarem um mensageiro até Jesus para dizer que está enfermo aquele a quem Jesus amava. Então vamos entender aqui uma coisa. Um dia de viagem para você alcançar Jesus, saindo de Betânia. Então o mensageiro levou um dia de viagem até chegar em Jesus. E vamos calcular que, após o mensageiro sair, Lázaro havia falecido. Então, quando o mensageiro chega a Jesus, já fez um dia e o Lázaro já tinha morrido. Então, Jesus, o texto vai dizer que ele passa ainda 2 dias no lugar onde ele estava. E no quarto dia, então, ele volta, né? Um dia o mensageiro avisa ele no primeiro dia, ele fica mais 2 ali, e ele vai até Lázaro no quarto dia. Então, quando chega lá, já faz 4 dias que Lázaro estava morto, tá bom? Então, aqui dentro nós vamos ver 3 coisas. As crises são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ficou doente. Letra B. As crises podem aumentar. Lázaro piorou e chegou a morrer. E há momentos em que somos bombardeados por problemas e que escapam ao nosso controle. E letra C, aqui dentro do primeiro ponto, as crises produzem angústia quando a enfermidade chega à nossa casa. Ficamos profundamente angustiados. E nessas horas, nossa dor aumenta, pois a nossa expectativa era receber um milagre e este não chega. Aqui nós vamos entender, eu não vou me aprofundar muito aqui para não demorar, mas olha só, mesmo Lázaro sendo amigo de Jesus, ele fica doente, e uma doença grave, uma doença séria. Então isso aqui quebra aquela falsa promessa que muitos fazem, dizendo que quando você entrega a vida para Jesus e passa a servir a Deus, sua vida vai ser perfeita, tudo vai ser bom, tudo vai ser lindo, nada vai dar errado e tudo vai correr, vai estar no seu controle. E isso não é verdade. Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas e nós não conhecemos e sabemos o seu agir, o seu operar e os seus caminhos. Não entendemos muitas vezes o agir de Deus. E se Ele quiser e permitir que soframos, que adoeçamos, a gente vai ter que passar por isso. E o nosso papel é acreditar e ter fé que Deus está no controle de todas as coisas. Isso deve nos tranquilizar, porque se Deus nos ama, Ele com certeza tem um futuro, um fim, uma finalidade, um propósito que vai ser bom para nós no final, tá? Então, isso aqui acontece com todos nós. Segundo ponto aqui, não é fácil, tá? Não estou menosprezando a doença, a dor da pessoa, que isso é muito difícil, mas o que nós podemos fazer? Se desesperar não vai resolver. Então, o melhor caminho é você crer e ficar em paz no seu coração, que Deus está no controle. É a melhor coisa a se fazer.
Segundo ponto aqui dentro é a manifestação da glória de Deus, é o verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A resposta de Jesus no verso 4, né, que foi o que a gente leu agora, parece enigmática. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Isso aqui nos parece, a primeiro momento, uma contradição. Por quê? Porque Lázaro está doente, uma doença que o conduzirá à morte, e logo em seguida ele morre. E ao receber a notícia, Jesus diz que essa doença não é para a morte, e logo em seguida ele morre. Mas Jesus explica aqui a razão de tal doença, né? Ele explica o motivo. Qual é o motivo? Essa situação é para a glória de Deus. E aí talvez você fique pensando assim, mas eu tenho que sofrer para que Deus seja glorificado? Não, você não tem que sofrer para que Deus seja glorificado. Porque a glória de Deus está justamente em acabar com o seu sofrimento, em solucionar o problema. Então, as muitas situações ruins e difíceis, elas acontecem para que a gente possa superar, vencer através do poder de Deus. E assim Deus, ele é glorificado. E foi por isso que Jesus disse que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O terceiro ponto aqui dentro é uma demora surpreendente. É o verso 6. Verso 6 do capítulo 11. Diz assim, ó: quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar aonde estava. Como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Então, essa aqui é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, é um dilema que muita gente vive. E aqui nós temos 2 pontos para verificar dentro dessa parte aqui. A letra A. Marta e Maria fizeram a coisa certa na hora da aflição, buscaram a ajuda de Jesus. Letra B. Elas buscaram ajuda na base certa, basearam-se no amor de Jesus por Lázaro e não no amor de Lázaro por Jesus. Hoje dizemos: Jesus é aquele a quem aquele a quem amas está com câncer. Jesus, aquele a quem amas está se divorciando. Jesus, aquele a quem amas está desempregado. Então, aqui é um ponto importante a se analisar. Mas falando aqui da letra A, Marta buscaram a ajuda na hora certa, né? Buscaram a face de Jesus. Esse é um ponto que nós devemos fazer no momento de dificuldade. Não se afastar de Deus, pelo contrário, usar as dificuldades para nos aproximar do Senhor, usar os problemas para se aproximar de Deus. E a letra B, a base da busca não é no que você faz para Deus, porque ainda que você seja um bom servo, um servo fiel e dedicado, ainda assim é pouco que você faz. Então, a base da nossa busca, da nossa petição, é o amor de Deus. Devemos buscar e apelar, clamar, invocar o nome do Senhor por conta do seu amor por nós, que é a maior coisa que possa existir, imensurável. Então, a base é o amor de Deus. E aqui nós encerramos o primeiro tópico, falando desse último ponto, que é uma demora surpreendente. Como eu falei lá no início, a cabeça de Marta e de Maria, elas ficaram presas a esse ponto aí. Por que Jesus está demorando tanto, né? Eu quero dizer que Jesus, ele tem uma agenda. O nosso Deus, ele tem um plano determinado que não está, como eu posso dizer, não está à nossa disposição, tá?
Entenda dessa forma, não está à nossa disposição. Deus ele tem um plano determinado. No fim, tudo vai dar certo. Mas não é porque eu quero que seja logo que Deus vai fazer. Deus vai fazer, mas no tempo que ele determinou. E isso deve gerar em mim fé e alegria, deve gerar em mim paz, porque Deus está no controle, tá bom? Então, muitas vezes a gente se afoba e queremos que Deus haja no momento que a gente está orando e pedindo, e se não for nessa hora, não quero que seja mais nenhuma outra hora. Muita gente faz isso e não é o correto, tá bom? Devemos crer que Deus ele fará no tempo que ele determinou como certo. Segundo tópico, as atitudes de Marta, de Maria. Tá? Vamos ver aqui dentro a atitude de Marta, de Maria e também de Jesus. Primeira atitude de Marta é o verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. E o segundo ponto, aqui dentro, a atitude de Maria. Vamos ver o que ela diz também? Verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e ao vê-lo, lançou-se-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, as duas irmãs, tanto Marta como Maria, elas têm a mesma atitude. Percebeu isso? Elas falam: Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. E nós temos até hoje, né? Não é de hoje isso, é de muito tempo. A gente está vendo aqui 2000 anos para trás. Nós temos essa mentalidade de que se o Senhor tivesse aqui, não teria acontecido tal coisa e tal. Não estou dizendo que Deus ele não age em nosso favor, pelo contrário, ele age. Talvez se Deus não agisse e não nos ajudasse, a situação seria muito pior. Mas nós devemos crer nesse plano eterno e divino de que o Senhor determinou o tempo exato para que as coisas aconteçam. E isso não está à nossa disposição e não é a gente que controla isso. Não temos poder sobre isso. Pelo contrário, estamos debaixo dessa ordem, debaixo desse decreto de Deus. E o Senhor ele está sempre conosco. Ele está sempre ao nosso lado. Um exemplo disso é Jó, quando passa por todas aquelas dificuldades, uma das suas falas é: eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, eu sei que Deus está comigo. E ele vai dar um jeito nisso. Quando, né? Não sabemos, mas ele fará. Então não podemos achar que Deus está ausente, porque, em outras palavras, elas estão dizendo assim: o Senhor nos abandonou, o Senhor não estava aqui quando a gente precisou. Então, não podemos cair nesse erro de pensar dessa forma. Não entre por esse caminho. Deus está sempre conosco. E quando não entendemos a razão, a causa, devemos crer que Ele está cuidando de tudo, tá bom? Mas que Ele está presente e essa é uma verdade que não podemos negar. E o terceiro ponto aqui dentro é a atitude de Jesus, é o verso 34, que diz assim: ele perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Esse é um dos textos que vai mostrar a humanidade de Jesus sendo expressada através de lágrimas, né? Através de choro. O texto vai dizer que ele moveu-se muito em espírito. Ou seja, Jesus, nesse ponto, ele sente a dor do luto, ele sente a dor que as suas irmãs, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, estão sofrendo, sentindo. E o texto fala: Jesus chorou. E isso impressionou as pessoas que estavam ali, ao ponto delas dizerem: vede o quanto o amava. Olha só, então, a expressão de amor de Jesus através do choro por, imagino, sentir a dor que Marta e Maria estavam sentindo. Tá bom? Então, isso aqui é a atitude de Jesus em relação à nossa dificuldade. Ele não está de costas para nós, ele não nos abandonou, ele não está
ignorando o nosso sofrimento, pelo contrário, ele se compadece, ele sente a nossa dor, ele está ao nosso lado e ele vai nos ajudar no tempo que ele determinou para fazê-lo, tá bom? E o último ponto aqui dentro, o último tópico, perdão, é a ressurreição de Lázaro, tá? Aqui nós vamos encerrar a lição nesse último tópico. E o primeiro ponto é tirai a pedra, verso de número 39. Então Jesus ordenou, tirai a pedra. E disse-lhe Marta, a irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha o que diz aqui. O mesmo Jesus que levantou Lázaro da morte poderia ter rolado a pedra do seu túmulo, mas rolar a pedra era uma obra que os homens ali presentes poderiam fazer. E esta Jesus ordenou que fosse feita. Jesus não exclui a participação humana na intervenção milagrosa. A ordem é clara: tirai a pedra. Só Jesus tem poder para ressuscitar. Isso ele faz, mas tirar a pedra e desatar o homem que está enfaixado, isso as pessoas podem fazer. Ele ordena que façam. Jesus chama Lázaro da sepultura. Lázaro, o mesmo morto, pode ouvir a voz de Jesus. E no dia final da segunda vinda de Cristo, os mortos também ouvirão a sua voz e sairão do túmulo. Isso aqui vai então expressar uma ajuda compartilhada, né? Um milagre ali compartilhado. Muita gente fala isso. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você, mas aquilo que você não pode fazer, isso Deus está pronto para fazer por você. Então, isso se exemplifica na obra de tirar pedra, né? Jesus poderia também dar uma ordem à pedra de sair sozinha, mas como ele diz aqui, as pessoas que estavam ali poderiam fazer isso. O que elas não poderiam fazer? Ressuscitar Lázaro. E isso Jesus fez. Então, se podemos tirar uma lição daqui, faça tudo que está ao seu alcance. Tudo que é possível, tudo que está no seu campo ali de atuação. Tudo que você pode fazer, faça. E Deus fará aquilo que você não pode fazer. O impossível, Deus fará por você. Tá bom? Segundo ponto aqui dentro, se creres, verás a glória de Deus. Respondeu Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Jesus já tinha falado isso para Marta, que se ela cresce, ela veria a glória de Deus. Ela não tinha entendido. Jesus já tinha dito para ela que Lázaro ia ressuscitar, só que ela não tinha entendido o tempo. Ela disse, eu creio, Senhor, que no final isso vai acontecer, mas... Então, perceba que nós estamos presos ao tempo. E muitas vezes nós entendemos a palavra, sabemos o que vai acontecer, mas não sabemos o tempo, quando é. E Jesus, ele está agindo no presente, tá? Jesus está agindo no presente. Marta estava ali olhando para o passado, que seu irmão tinha morrido. Jesus está falando do presente e ela olha agora para o futuro. Então, a gente muitas vezes erra o tempo e Deus, ele está pronto a agir no presente, no agora. E o terceiro ponto, o milagre extraordinário. É o verso 43 e 44. E tendo dito isso, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. E aqui nós vamos ver quantos pontos são. Dois pontos. O que um milagre extraordinário, é esse ponto último aqui final, mas o que isso deve produzir em nós, tá? A primeira coisa, aqui nós vamos ver a manifestação da glória de Deus, né? Tudo o que Jesus ensinou mirava para a glória de Deus. E o outro ponto, é a letra B, isso aqui vem para despertar a nossa fé, é o despertamento da nossa fé. E se você for perceber, tudo que Jesus falou que ia fazer, ele fez. A palavra de Deus, ela se cumpre em nós. Ele, de fato, é a luz do mundo, ele é a vida e ele é o pão vivo que desceu do céu, é o nosso alimento. Então, o Senhor, ele é fiel e ele está ao nosso lado para fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, tá bom?
Aplicação pessoal diz assim: Jesus sabe o que é a dor da morte, pois a suportou para arrancar seu aguilhão e nos trazer ressurreição. Continue crendo. Então a palavra aqui é continue crendo. Continue crendo. Em meio às dificuldades, continue crendo. O inimigo, ele muitas vezes age para tirar a sua fé, para tirar a sua capacidade de acreditar, mas não permita que isso aconteça. Continue crendo. Aqui nós encerramos a nossa lição. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Responde aqui nos comentários. Esse questionário aqui é para você responder se é verdadeiro ou falso, tá? São 3 afirmações. A primeira: o fato de Lázaro, irmão de Maria e Marta, ficar doente revela que a amizade de Jesus por ele não era tão profunda assim. Isso é verdadeiro ou falso? Segunda afirmação: a declaração de Marta, quando vai ao encontro de Jesus, revela uma ponta de decepção e, ao mesmo tempo, uma grande demonstração de fé. Verdadeiro ou falso? E o terceiro e último ponto: aprendemos que um dos propósitos de Jesus ao ressuscitar Lázaro era manifestar a glória de Deus. Verdade ou falso? Então responde aqui embaixo. Muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe. Fica na paz e até a próxima.